A Melissa está com a advogada sabe explicar melhor essa imagem. O advogado que vai conversar conosco, ele sabe nos explicar, hein, Melissa? O que essa imagem significa? Não sei se a Melissa está me ouvindo, ela está conversando com o delegado ali, mas nós tivemos acesso Lucas. a essa imagem. Por favor, Melissa, conversa com ele pra gente, por favor. Oi, Lucas, eu estou aqui ao lado do Jackson William Balls Rodrigues, que representa a família da Suelen, a família da vítima. Você pôde ter acesso a tudo que o Jame nos vinha fazendo em relação a Suelen, as perseguições, aos boletins de ocorrência, essa medida protetiva. Que mais de informação do perigo que ela estava correndo, das imagens que ele estava tendo de perseguição em relação a ela, dos áudios que ela estava soltando de medo dessa perseguição, de ameaça. O que você pode passar para a gente de informação em relação a isso? Dele, atrás dela e ela ainda com medo em vida. Muito boa tarde. Esse fato não é um fato isolado na vida do Jaminos. Ele não veio simplesmente a Curitiba e matou a Suelen. A Suelen vinha morrendo aos poucos já. Há pelo menos 5 anos, Suelen sofria ameaças constantes, violência doméstica, violência física, violência psicológica, né? Então isso não é um fato isolado. O Jaminos não chegou aqui e disparou, ou descarregou a sua arma simplesmente nela e acabou por aí, é só isso, né? Ele já vinha há um bom tempo fazendo atrocidades na vida dela, e ameaçando inclusive os seus familiares, porque por vezes ela não atacava ela, mas quem ela amava. Então, eu matarei o seu irmão, com essas palavras, matarei o seu irmão, vou furar os olhos azuis do seu irmão, o irmão dela, um rapaz bonito, jovem, vou furar os olhos azuis do seu irmão para que você sofra, vou matar a sua irmã. A irmã foi um pivô ali para retirá-la daquele relacionamento abusivo que vivia. Então ele tinha um ódio mortal da irmã, por vezes até ameaçou diretamente para ela. E tem um vídeo também em que ele, com um veículo, faz uma volta, para ao lado do veículo da irmã, dá uma ré e bate na porta do carro. É esse vídeo que a gente está exibindo agora. Então Acredito ele já que sim. estava fazendo isso com até os familiares dela. Sem dúvida nenhuma. Hoje os familiares estão ainda presos. Eles estavam desde do fato presos em casas de amigos, de conhecidos, porque estavam morrendo de medo de que ele chegasse até ali e fizesse algum mal. O velório dela teve que ser das 2 da tarde às 5, porque havia um temor de que ele chegaria até ali e faria mal para qualquer pessoa que ali estivesse. Então, esse velório teve que ser abreviado, até o luto da família foi abreviada por conta desse assassino covarde. Só para a gente esclarecer, essa imagem que a gente está exibindo agora, que ele dá uma ré no carro, é da irmã da Suelen? É da irmã da Suelen, o carro é da irmã da Suelen. Foi quando a irmã da Suelen retirou ela de casa para trazê-la, então, para Curitiba, né? Então, ele sentiu um ódio mortal dela, ameaçou ela de morte, e para mostrar que ele era capaz, ele bateu primeiro no veículo. Então, qualquer pessoa que fosse ajudar a Suelen naquele momento em que ela queria sair de casa, porque estava lhe ajudando a tirar a mulher dele de casa, ele iria fazer alguma reação. Sim, além das ameaças, né, de, então, fazer mal para aquelas pessoas que a Suelen amava, para o pai, né, a mãe já falecida, mas para a irmã, para o irmão, né, o irmão mais novo dela. Tudo porque ele não aceitava a separação. Tudo porque não aceitava a separação. Ele sempre foi uma pessoa violenta, sempre foi uma pessoa que tratou ela com menosprezo, né? Não deixava que ela trabalhasse, né? Uma das brigas foi porque ela estava iniciando uma atividade lá de estética, né? A família toda é de Prudentópolis, né? Então estava todo mundo lá, porque eu fiquei sabendo, doutor, que quando ela resolveu sair de casa para se separar definitivamente, ela ficou pulando de casa em casa. Quando a irmã dela foi ajudar nesse dia em que ele deu a ré e atingiu o carro,
foi antes dela vir para Curitiba. Então isso aconteceu lá em Prudentópolis. Isso, aconteceu em Prudentópolis. A família, a rede de apoio dela é toda de Prudentópolis. Até houve um alerta da advogada de que não vá para lá, porque sua rede de apoio é aqui, então lá você vai ficar sozinha. Se ele te encontrar lá, é muito mais fácil dele fazer algum mal para você, mas ninguém esperava que esse mal fosse tão extremo que levasse ela, então. A Suelen achou que saindo de Prudentópolis, ficando bem longe, ela ficaria segura. Exatamente, ficaria segura. Enquanto ela estava em Prudentópolis, ela esteve na casa da amiga, na casa da irmã, na casa da avó. Tem um áudio, inclusive, que mostra lá ele tentando invadir a casa dela, e ela manda o áudio para a advogada: olha, eu estou com muito medo dele, eu estou aterrorizada, ele estava com uma cara muito feia, doutora. Então, tomara que eles venham, a polícia militar, que eles venham o quanto antes aqui para me ajudar. Ele não ia parar então, né? Ele jamais ia parar. Essa era uma tragédia anunciada, infelizmente. Isso estava sendo escrito, né? E tivemos um final drástico, infelizmente. Melissa. Ela veio no carro de quem para cá? Para cá foi o pai dela quem trouxe ela até Curitiba. Então trouxe, ela morava com uma amiga aqui em Curitiba. Isso é importante. Isso é importante. Oi, Lucas, você tem uma pergunta? Exato. Você já estava chegando no ponto, na verdade. Então, ela veio com próprios familiares. Eu gostaria de saber em que contexto, como que arranjaram essa vinda dela para cá, para Curitiba, se a polícia estava informada disso, como ele teve, porque a grande questão na minha cabeça é a seguinte, Melissa, como ele teve acesso à informação de que realmente essa mulher estava aqui em Curitiba. Então, em que contexto que aconteceu essa mudança? Por favor, Melissa. Pois é, vamos lá. Lucas quer saber como que o Jâminos conseguiu saber que ela veio parar aqui em Curitiba. Ele sendo policial civil, imagino que não deva ter sido tão difícil, né, para ele. Mas a gente já sabe então que o pai dela ajudou ela vindo aqui para cá, trouxe ela aqui para cá e ela ficou na casa de uma amiga. Como então que o Jâminos teve acesso, descobriu que ela estava aqui? A orientação lá é que ela não informasse o endereço que estaria aqui, justamente porque já conheciam o Jâminos, já sabiam do que ele era capaz. Mas ele é um policial civil experiente, 20 anos de polícia, né? Investigador da polícia. Então, não seria muito difícil para ele conseguir aí informações. Além disso, ele é advogado, né? Então, uma pessoa inteligente. Mas nós temos informações de que ele, sabendo da transferência das crianças de escola, ele foi até a escola lá em Prudentópolis, ele é pai das crianças, né? A escola não tem como franquear, né? Não tem como restringir aí essa informação, e ele pegou essa informação da transferência, sabia onde era a escola que eles estavam estudando. Então, por isso que ele cometeu esse crime na frente da escola. Poderia ele, né, ter ao menos um mínimo de caráter e ter esperado essas crianças entrarem dentro da escola e ter cometido contra ela apenas então, né? Porque esse crime vai muito além dos 4 tiros que ela levou no peito, vai muito além disso. Tem aí resquícios de pólvora também no coraçãozinho dessas 2 crianças. Sim, com certeza. Dá para ver no vídeo do disparo que ele para conversar com ela antes. E no momento a gente esteve lá, eu e o Michael Machak, e as crianças relataram que ele falou alguma coisa para ela antes. Você já conseguiu saber que diálogo foi esse? O que ele falou para a Suelen antes dele apertar o gatilho? Ainda não tenho essa informação, porque vou ter acesso hoje ao depoimento da testemunha presencial, né? Ele estava dentro do veículo quando ele apontou a arma para a Suelen. Então, ainda não tenho essa informação do que ele disse. Mas, segundo os familiares, as crianças disseram para que não fizesse aquilo com a mamãe. Não fizessem aquilo. E mesmo assim, ele atirou e disse: ela merece. Nossa, disse isso, ela merece. Exato. Ou seja, não se conformou em forma alguma dela ter vindo embora, ela já estava longe, ele podia ter ficado quieto na dele, mas ele fez questão de vir para Curitiba só para matar ela. É um assassino frio, covarde, né? Ele poderia ter o mínimo de caráter para ter poupado pelo menos as crianças dessa situação, doutor? Né? Então, as crianças, ainda que apelando para que ele não fizesse aquilo com a mamãe, desferiu aí 4 tiros no peito e acabou levando ela. Eu entendo, Melissa. As crianças estão com a família dela, né? Com o avô e com a tia. E nós estamos lutando para que permaneçam lá, porque a família dele também tem interesse de ficar com as crianças. Mas como é que nós vamos entregar a galinha para a raposa? Não tem como fazer isso, né?
Não, Oi, Lucas. É o seguinte, eu fico maluco aqui de coisas que eu tenho que falar para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Eu entendo o que o doutor está querendo dizer aqui, que se ele tivesse o mínimo de caráter, ele pouparia, não é, as crianças. Mas eu preciso dizer uma coisa, se ele tivesse o mínimo de caráter, ele não era violento dentro de casa. Se ele tivesse o mínimo de caráter, ele não ameaçava essa mulher. Se ele tivesse o mínimo de caráter, ele não batia nessa mulher. E se ele tivesse o mínimo de caráter, ele não matava essa mulher. Então ele nunca teve caráter. É um homem sem caráter, um homem mau, um assassino frio, que precisa ficar atrás das grades, na minha opinião, humilde opinião, o resto da vida. E aí o doutor já entrou em outro assunto importante também. Com quem as crianças vão ficar agora? A família do pai quer ficar com essas crianças. Não estou falando que os familiares são ruins como ele, não acredito nisso, mas é por bem que essas crianças fiquem com a família da mãe. Eles merecem, pelo menos, ter essa lembrança da Suelen. Eu acredito que os familiares do Jâminos podem ter acesso a essas crianças, podem visitar. Acredito que não são pessoas violentas como o Jâminos. Ele sim, ele tem que ficar longe dessas crianças. Não ter mais contato com essas crianças, para que elas não convivam com esse trauma. Ou você acha que quando elas olharem para o pai, elas não vão lembrar do que aconteceu? Elas vão sempre se lembrar. Quando elas olharem na cara deste sem vergonha, que é o pai delas, elas vão lembrar destas cenas que estão na tela do Tribuna da Massa. Nós temos um homem, uma pessoa muito próxima deste casal, que vai falar, que contou para a Melissa, nós temos essa entrevista, sobre a vida dos dois, como era a vida dos dois. Ele era ou não um homem violento? O que ele tem a dizer sobre o círculo familiar deste casal? Por favor, Melissa, com você. Pois é, Lucas, essa conversa foi feita pelo telefone, ele é lá de Prudentópolis, ele é um amigo íntimo desse casal, desde a infância, então ele cresceu com o Jâminos, conhece ele muito bem, né, desde a infância, passou a adolescência com ele e conviveu durante muitos anos com o casal, Jâminos e a Suelen, infelizmente não está aqui mais para contar essa história. E a gente vai pedir para rodar o trechinho da nossa conversa com ele, roda aí. Não tem palavras para definir isso daí. Eu acredito que ele surtou. Tem que ver se ele estava à base de algum remédio, alguma substância, né? Tem que ver o que está acontecendo. Tem que ver se ele não foi incentivado, se alguém não falou alguma mentira para ele. Essas crianças precisam do psicólogo, essas crianças precisam de orientação. Ele vai responder pelo que ele fez. A gente só quer que a justiça seja feita e seja feita uma investigação criteriosa, como amigo. E durante essa conversa, que durou cerca de 12 minutos, ele não passa a mão na cabeça desse amigo. Ele só comentou que ficou realmente muito surpreso, porque até então parecia ser uma pessoa boa, parecia ser um casamento perfeito, normal. Disse que ele não comentou nada sobre nenhuma anormalidade de brigas ou de traição no casamento. E disse que até outubro estaria tudo bem. E que ela estaria só querendo sair de casa, querendo se separar e que depois não soube de mais nada e até vir a notícia do crime. E que aí sim ele viu as imagens, reconheceu o amigo, ficou surpreso com o que aconteceu e ele falou assim, olha, infelizmente tem que ser feita a justiça, tem que ter realmente prisão para o Jâminos, independente dos motivos que levaram ele a fazer isso, né? Infelizmente não tem o que ser feito. É cadeia. E o Jâminos está aqui na Casa da Mulher Brasileira, para quem está acompanhando só agora o Tribuna, ele chegou aqui acompanhado dos advogados, não quis falar nada durante o depoimento, mas já está preso e vai ser levado para o presídio especial, já que ele é policial civil aposentado. Com a Melissa Munhoz, delegada Vanessa Alice já está ao lado dela. E Melissa, eu tenho alguns prints para mostrar, até para a gente conversar sobre isso com a delegada. Eu gostaria de mostrar esses prints antes da gente começar a conversa com ela. Nós temos já condições. Vamos lá, são 3 prints. Olha aí, ó. Oi, Isso, gente, foi mandado para a advogada dela, tá? A advogada dela. Oi, doutora, desculpa te mandar mensagem no domingo, mas estou desesperada. Sou a mulher do doutor Jâminos.
Ele me ameaçou, porque ele era um advogado, então as pessoas se referem como doutor, não é? Mas não era doutor em nada, doutor em criminalidade, na verdade ele é, mas tudo bem. Vamos lá, ele me ameaçou de morte ontem, eu fiz um boletim de ocorrência, saí só com as roupas do corpo e com meus filhos. Ele consumiu com tudo que eu tinha. A doutora pode me atender amanhã cedo? Ela respondeu, 10 minutos depois, olá, bom dia. Posso sim, só tenho um problema. Se puder ser na minha casa, te explico como chega aqui. Isso foi no dia 25 de setembro, para vocês entenderem como o problema começou lá atrás. Na verdade, nós já tínhamos meses de violência doméstica contra essa mulher. Tem mais um print ainda para eu mostrar? Ó, tem mais um, na tela cheia, por favor. Não aguento mais ficar nessa cidade. Não quero mais ficar aqui, doutora. Ele já andou falando que vai embora. Eu queria sair até ele ir para daí voltar para cá. Quando eu estava fora, ele me deixou em paz. Aqui ele não me deixa em paz e não vai deixar, isso eu tenho certeza. Se você não se sente seguro aqui, também não adianta insistir, né? Por isso temos que falar com o Ministério Público. E ela responde, não me sinto, doutora. Pior coisa do mundo é viver com medo, não poder sair, ficar escutando da minha família que preciso sair daqui. Gente, é um caso trágico de fato. Ela continua ainda, né? Ficar escutando da minha família que preciso sair daqui para a segurança de todos. Não posso sair na frente de casa, que já gritam comigo. Não quero isso para a minha vida, nem para a vida dos meus filhos. Estou sofrendo muito com tudo isso. Quero ser feliz, viver minha vida em um lugar diferente. Eu estou numa situação cada dia, dormindo na casa de alguém, não me deixaram mais ficar na mãe, sozinha com as crianças. Ou seja, um inferno na terra que essa mulher estava vivendo por causa do vagabundo. Por causa do vagabundo. O que passa na cabeça de um vagabundo desse? Ele acha que ele é dono, que ele pode fazer o que ele quiser com uma mulher. Gente, eu estou arrepiado de ler o desespero dessa mulher que terminou em tragédia de fato. Será que esse mês que vem vai cair a pensão? Ela pergunta, eu estou tentando entender em que contexto isso aqui foi falado, talvez com a doutora, né? Boa noite, filho, não esqueça de repasse o vídeo. Fala para a mãe que é sério, se ele não desmentir, o pai pode ser preso, descumprimento de medida protetiva. Aqui já estavam falando sobre o descumprimento da medida protetiva, hein? Ele poderia ser preso e de fato saiu o mandado de prisão contra ele. O juiz não aceitou a justificativa do pai e posso ser preso sem ter passado naquela noite. Aqui a mensagem dele, agora que eu estou entendendo, gente. Mensagem dele, foi tirado um print, ele mandando mensagem. Olha só, ele pedindo para as crianças, ele conversando com as crianças, para que falassem com a mãe. Então, por favor, fala para a mãe que é sério. Se ela não desmentir, o pai pode ser preso por descumprimento de medida protetiva. Agora que eu estou entendendo tudo. O juiz não aceitou a justificativa do pai. Mas claro, não tinha que aceitar mesmo, que bom que não aceitou. E posso ser preso sem ter passado naquela noite. É só ela ir e falar a verdade, que estava nervosa, achou que era eu, mas confundiu-se, não serei preso. Ela precisa ir no fórum urgente amanhã e informar na vara criminal que não era eu. Ou seja, queria usar as crianças para conseguir liberdade, para conseguir justificar-se perante a justiça. Ele estava tentando usar as crianças, que coitadas foram obrigadas a assistir à morte da própria mãe. Um crápula de fato, um assassino de fato. Portanto, com estes prints, eu acho que agora a gente tem até mais embasamento para conversar com a doutora Vanessa Alice. A palavra contigo, Melissa. Eu acredito que a doutora deve estar muito assustada também com tudo que aconteceu, não é? Por favor. Sim, Lucas. Vamos passar a palavra então para a doutora Vanessa, que está conduzindo aqui esse caso. O que deu para a gente perceber é que ela estava fugindo dele e o motivo dele vir atrás para matar ela ficou com raiva, quis se vingar pela medida protetiva. Foi isso, doutora, que deu para a gente entender? Sim, acreditamos que essa tenha sido a razão, uma vez que esse procedimento foi realizado lá em Prudentópolis e ela acabou vindo para cá a fim de se esconder, a fim de ter uma vida normal. E ele veio atrás e acabou então cometendo esse feminicídio. Pelo que a gente também pôde observar por esses prints que o Lucas estava lendo, pelo medo que ela estava, ele estava determinado e ia fazer isso em qualquer lugar que fosse, né, doutora? Sem dúvida, ele estava determinado realmente a acabar com a vida dela. Aqui, durante o depoimento, que a senhora tentou arrancar alguma coisa dele no interrogatório, como é que foi ali frente a frente com ele, doutora?
Veja, já de início, né, uma das perguntas que a gente faz é se ele vai se manifestar. É um direito constitucional dele se ficar em silêncio e se manifestar somente em juízo. E ele, então, fez uso desse direito e realmente se manteve em silêncio, apenas respondeu às perguntas de qualificação. Agora, quanto aos fatos, ele se manteve em silêncio. E foi frio, demonstrou arrependimento, o lado emocional dele, o que a senhora percebeu? Não, ele não estava abalado, não estava nervoso, estava bem calmo, inclusive acompanhado dos advogados, e permaneceu assim durante todo o tempo. E está preso, né, doutora? Encontra-se preso com o cumprimento de 2 mandados de prisão. Então ele está preso por esse homicídio, por ter matado a Suelen e pelo descumprimento da medida protetiva contra ela. Exato. Esse descumprimento perdeu objeto agora, mas o mandado existia, era um mandado recente, agora do final do mês de outubro, e foi dado cumprimento. E aí, essa medida protetiva, essa prisão preventiva de 30 dias? Sim, podendo ser prorrogada. Tá ótimo, então, obrigada. Agora, o Lucas está lá no estúdio estarrecido, as mulheres nossas telespectadoras da Rede Massa, do Tribuna da Massa, ficam também consternadas, é muito revoltante, eu imagino que para a senhora também que vê isso todos os dias também, qual o conselho que a gente dá para essas mulheres? Porque ela fez tudo que ela podia. Correu atrás de advogada, foi na polícia, fez boletim de ocorrência, conseguiu a medida protetiva e acabou morta, doutora. Sim, a partir do momento que ocorre o descumprimento da medida, deve ser comunicado imediatamente às autoridades policiais, Ministério Público, para que seja convertido esse descumprimento de medida em prisão preventiva o quanto antes, para evitar esse fim trágico. Tá bom, doutora Vanessa, agradeço imensamente a sua presença aqui, está no meio do seu trabalho. Muito obrigada, boa tarde.